Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. A partir desta aula e até a aula de número 139, vocês aprenderão a parte básica de telhados com a professora e arquiteta Silvia Ferreira. Mas antes eu preciso mostrar para vocês algumas diferenças entre o arquivo que ela utilizou para gravar as videoaulas sobre telhados e o arquivo que nós desenvolvemos até o momento. Então, aqui está o arquivo com a modelagem da professora Silvia, feita em conjunto com o arquiteto José Eduardo Rendeiro, que vocês conhecem dos grupos do Facebook. Aqui no caso, por exemplo, ela tem aqui a parede cortina com apenas uma divisória no meio. Eu acho até que ficou melhor e nós poderíamos até modificar também aqui a nossa, que está com 3 divisões. Para isso, bastaria selecionar, vir até aqui em editar tipo e aqui no espaçamento no eixo vertical, em vez de 1,20, poderíamos colocar 1,6, aplicar e ok. E pronto, já ficou mais próximo lá do modelo da arquiteta Silvia. Vamos abrir mais uma vez aqui para vermos outras diferenças. Aqui no caso, ela utilizou um outro método para a linkagem dos arquivos. Por exemplo, vou abrir aqui o arquivo que foi linkado. Veja que em vez de deixar apenas um apartamento, ela e o José Eduardo optaram por deixar o pavimento inteiro, aqui também com a estrutura desse pavimento. E aqui no arquivo hospedeiro, eles fizeram a estrutura do pavimento térreo e também a estrutura da cobertura. Uma outra diferença refere-se à faixa da vista aqui da planta de cobertura do reservatório. Vocês vão perceber que ela consegue visualizar aqui também a parte da cobertura. Já no nosso arquivo de trabalho, se você vier aqui na planta de arquitetura do reservatório, nós vemos apenas o reservatório realmente. Mas se você quiser deixar igual a dela para poder acompanhar melhor a videoaula, basta você selecionar aqui, olha, os eixos, segundo botão do mouse, ocultar na vista, categoria, e você pode também mudar aqui a subjacência, que está aqui como nenhum, e você pode colocar para o nível da cobertura. A professora Silvia também trabalha bastante com estilo visual linha oculta, em vez do modo realista, como eu costumo trabalhar. Então, você pode fazer as modificações que você desejar para que o seu arquivo fique o mais próximo possível do dela. Uma outra diferença que eu quero comentar com vocês é que, no caso, ela não colocou o termo ARC na frente aqui dos pavimentos e ela também não tem o 3D da arquitetura e nem o 3D da estrutura. Então, ela sempre vai trabalhar aqui com 3D do apartamento humanizado, que no caso dela terá o edifício todo. Vamos dar uma olhada, então, como que está aqui, no caso, o arquivo da professora Silvia. Veja que aqui no 3D, como eu falei para vocês, olha, o 3D do apartamento humanizado está o edifício completo, ok? Então, fiquem agora com a professora Silvia Ferreira e nos encontraremos nas videoaulas futuras. Um abraço e bons estudos! Olá pessoal, aqui é a professora Silvia Ferreira e esta é mais uma videoaula do curso de Revit 2017-2018, Edifício Residencial mais Planta Humanizada. E hoje nós vamos aprender como fazer telhados básicos para inserir um telhado de uma água aqui sobre a área do reservatório, como fazer uma trama básica para esse telhado utilizando terças e como inserir aqui uma calha para a captação de águas pluviais. Uma observação importante é que, como temos um telhado básico para essa área, não haverá necessidade de inserirmos caibros e ripas, vamos trabalhar apenas com terças. Porém, se você desejar aprender a fazer um telhado com caibros, ripas, terças, uma trama mais completa e também trabalhando com telhas cerâmicas, porque aqui no nosso caso nós trabalharemos com telhas de fibrocimento, você pode no site da Cursos Construir encontrar o curso Revit Especial Telhados. Nele você aprenderá a fazer telhados mais complexos com várias águas e a construir toda a trama do telhado. Um outro item que devemos observar
é que aqui na laje do reservatório nós temos um alçapão para acesso para a manutenção. Portanto, para esse reservatório seria necessário uma escada marinheiro, uma tampa metálica. Entretanto, o nosso curso tem fins didáticos apenas de modelar um telhado para um projeto na fase de estudo preliminar. Assim, nós não vamos entrar no mérito desses itens de detalhamento neste momento. Nós teríamos também que aumentar a nossa platibanda. Esta laje também poderia ficar descoberta, desde que ela tivesse uma inclinação e impermeabilização adequada. Porém, nós não vamos entrar neste mérito e vamos apenas ensinar a modelar um telhado aqui para a área do reservatório. Antes de fazermos o telhado, eu vou ensinar alguns conceitos básicos para a execução do comando telhados dentro do Revit, certo? Primeiro, você deve selecionar o pavimento onde você vai trabalhar. No nosso caso, será a cobertura do reservatório. Segundo, nós vamos utilizar a ferramenta telhado por perímetro. E dentro dela existem 3 maneiras de selecionar a área que vai receber o telhado. Você pode utilizar telhado por perímetro utilizando a ferramenta desenhar retângulo, onde você vai simplesmente contornar a área que receberá a cobertura, certo? Selecionando com a ferramenta retângulo. Você pode também utilizar a ferramenta selecionar parede, onde você vai selecionar cada parede para a execução do nosso telhado, o que não é interessante no nosso caso, pois nós temos aqui a parede de platibanda do reservatório, separada da parede de platibanda da área da escada, certo? E você pode também utilizar a ferramenta desenhar, selecionar linhas, onde você vai selecionar as linhas da área que será coberta. No nosso caso também não cabe, pois temos aqui linhas separadas. No caso do nosso reservatório, o mais interessante é utilizar a ferramenta retângulo. Um outro item importante é a indicação do deslocamento. Esse deslocamento se refere a um beiral, que é o afastamento da alvenaria até a parte extrema do telhado, até a borda do telhado, ou então a um recuo na área interna aqui da nossa área de platibanda. Vamos primeiro fazer um telhado com beiral para demonstrar como isso acontece, certo? Esse deslocamento deve ser indicado aqui na barra de opções, certo? Eu vou trabalhar com um deslocamento de 1 metro. E se contornarmos a área do volume do reservatório escada, veja o que acontece. O Revit já faz o croquis do telhado com afastamento em relação à parede, certo? Eu vou dar um clique aqui no ponto final para demonstrar e veja que ele já mostra aqui uma cota temporária, indicando o afastamento da borda do que será o nosso telhado até a nossa alvenaria. Também é importante entender o seguinte: no nosso croquis aparecem aqui triângulos. Se nós temos o triângulo indicado nas 4 faces do telhado, isso significa que ele fará um telhado de 4 águas. Para exemplificar, eu vou simplesmente selecionar a face e mostrar para vocês que a inclinação indicada aqui está a 57%. Ou seja, esse telhado para o fundo terá um caimento de 57%, o que não é o que nós desejamos. Eu posso simplesmente clicar aqui neste texto e alterar a inclinação para 10%, como as telhas de fibrocimento que nós vamos utilizar, certo? Ou eu posso entrar aqui na aba de propriedades, eu posso selecionar aqui outra aresta, entrar aqui na aba de propriedades, cotas, inclinação e alterar para 10%. Também é possível selecionar mais de uma linha ao mesmo tempo. Eu seleciono aqui a primeira aresta do telhado, com o Ctrl acionado, seleciono a segunda aresta do telhado e entro aqui em propriedades, inclinação e no lugar de 57%, posso alterar para 10%. Se agora eu selecionar qualquer linha do croquis do telhado, aparecerá aqui a inclinação de 10%, certo? Vamos entrar em concluir o modo de edição para ver o resultado. Deseja anexar as paredes realçadas ao telhado? Ainda não.
Eu vou entrar aqui no nosso 3D do apartamento humanizado e veja que o Revit fez um telhado, certo? De 4 águas sobre o nosso volume do reservatório, onde eu não anexei as alvenarias ao telhado, ou seja, eu não fiz o ajuste da alvenaria ao telhado. Vamos selecionar o nosso telhado novamente e vamos modificar para um telhado básico genérico com espessura de 125 milímetros. Ok? Como fazer o ajuste das paredes ao telhado? Selecione a alvenaria, entre em anexar topo à base e clique no telhado. Neste caso, nós estamos selecionando as nossas platibandas, certo? Vou selecionar todas as nossas platibandas com auxílio do Ctrl, ok? Platibandas selecionadas, entre em modificar parede, anexar topo à base e em seguida clique no telhado. Veja que o Revit ajustou todas as alvenarias, todas as platibandas ao nosso telhado, certo? Se eu quiser aumentar a inclinação do telhado, basta entrar no croquis dando um duplo clique, selecionar todas as arestas com a ajuda do Ctrl e indicar, por exemplo, a inclinação de 30%. Vamos entrar em concluir o modo de edição. Veja que aumentou a altura agora do nosso telhado, pois ajustamos a sua inclinação para 30%. Agora, você deve estar se perguntando, por que estamos trabalhando com um telhado básico? Porque neste telhado básico genérico, nós vamos aplicar um sistema de vidraça inclinada que vai receber as nossas telhas. Nós não podemos aplicar as telhas diretamente nesse telhado. Nós precisaremos transformá-lo no sistema de vidraça inclinada e nela nós vamos aplicar as telhas. Porém, aqui nós estamos apenas demonstrando como fazer todos os caimentos do telhado, certo? Vamos voltar aqui para a nossa planta de cobertura do reservatório e ver como alterar as águas do telhado. Agora, eu quero que esse telhado tenha duas águas, caindo uma para frente e outra para o fundo do prédio, certo? Eu vou entrar no croquis do meu telhado com um duplo clique e como teremos uma água caindo para frente e outra para o fundo, com a ajuda do Ctrl, selecione as duas arestas laterais e aqui na barra de opções, desabilite o item define a inclinação, ok? Entre em concluir o modo de edição e volte ao 3D. Perceba que as alvenarias já acompanharam o telhado, porque elas estão anexadas à base do telhado, certo? Ok? Tudo isso nós estamos fazendo no volume do reservatório apenas para demonstrar primeiro como trabalhar com a ferramenta telhado por perímetro, ok? Portanto, vamos eliminar este telhado de duas águas e fazer o telhado de uma água dentro da área de platibanda, certo? Eu vou selecionar este telhado e como as paredes estão anexadas a ele, veja que ao deletá-lo, todas as platibandas voltarão ao seu tamanho normal, certo? Vamos entrar novamente na planta de cobertura do reservatório, ok? Vamos selecionar a ferramenta telhado, telhado por perímetro, desenhar retângulo. Agora vamos fazer o croquis do nosso telhado pela parte interna do volume da caixa d'água e não vamos indicar deslocamento ainda, certo? O nosso telhado terá inclinação de 10%, que você também pode indicar aqui na aba de propriedades, cota inclinação de 10%. Veja que ele vai aplicar essa inclinação para todas as arestas do telhado, certo? Porém, nós desejamos que esse telhado caia para a direita. Portanto, só terá indicação de inclinação esta aresta lateral direita, esta linha lateral direita do croquis. Nas demais, nós vamos desabilitar o item define inclinação. Com a ajuda do Ctrl, selecione todas as outras arestas do telhado e desabilite o item define a inclinação. Concluir o modo de edição e vamos entrar aqui no nosso corte transversal e veja, o Revit fez aqui um telhado básico, genérico, com 400 milímetros,
eu vou substituir este telhado de 400 milímetros por um telhado genérico de 125 milímetros. Vamos entrar novamente no nosso 3D. No lado direito desse telhado, nós teremos uma calha para recolher as águas pluviais, certo? Esta calha terá a largura de 30 centímetros e, por norma, o final do telhado deve coincidir com o eixo da calha. Portanto, vamos entrar novamente na cobertura do reservatório. Com o auxílio do Tab, você pode selecionar o telhado. Eu posso dar um duplo clique para entrar no croquis do telhado ou acessar a ferramenta Editar Perímetro, ok? Vamos criar aqui um afastamento de 15 centímetros para a esquerda, pois nessa lateral do telhado nós vamos inserir uma calha, certo? Em modificar, acesse a ferramenta Deslocamento e vamos indicar um deslocamento de ponto 15, ou seja, esta linha lateral do nosso telhado vai andar 15 centímetros para a esquerda e desabilite o item copiar. Nós vamos afastar, não vamos fazer uma segunda linha, nós vamos simplesmente afastar essa aresta do telhado, certo? Desabilite o item copiar, aproxime o cursor da aresta do telhado, de modo que apareça a linha tracejada no lado esquerdo, ou seja, para o lado de dentro do telhado. Dê um clique com o botão esquerdo do mouse e clique em concluir o modo de edição. Vamos voltar ao nosso 3D do apartamento humanizado e veja que agora o nosso telhado está afastado da platibanda no lado direito, onde vamos inserir a calha. Na próxima videoaula, vamos demonstrar como transformar este telhado em telhas onduladas de fibrocimento, como fazer o madeiramento de sustentação, as terças para esse telhado e como aplicar a calha para escoamento de águas pluviais. Até a próxima aula. Fiquem conosco!